Capítulo 41. Ela acordou antes dele. Após a primeira crise de náuseas, fez as malas rapidamente, com todas as pilhas de roupas previamente dobradas. Depois desceu até a cozinha. Tudo estava limpo e tranquilo à luz do dia. Nenhum sinal do que havia se passado na noite anterior. E a piscina cintilava lá fora, para além da varanda telada. O sol batia suave, filtrado pelas telas, na mobília de vinho branco. Ela inspecionou o balcão. Examinou o piso. Não conseguiu detectar nada. Depois, cheia de repulsa e raiva, preparou o café o mais rápido possível, para poder sair dali, e o levou até Michael no andar de cima. Ele estava começando a abrir os olhos. Vamos viajar agora, disse ela. Pensei que fôssemos zarpar à tarde, disse ele, sonolento. Mas é claro que podemos ir agora, se você quiser. Seu herói cordato de sempre. Ele lhe deu um beijo delicado no rosto, arranhando-a deliciosamente com a barba por fazer. Como está se sentindo? Agora estou bem. Ela estendeu a mão e tocou no pequeno crucifixo de ouro enredado nos pelos escuros do seu peito. Passei mal por cerca de meia hora. É provável que isso volte. Quando voltar, vou dormir. Eu adoraria chegar a destino a tempo de caminhar na praia ao sol. E o que acha de ir a um médico antes da viagem? Eu sou médica, respondeu ela, com um sorriso. E está lembrado do meu sentido especial? O bebê está muito bem lá dentro. O seu sentido especial lhe diz se ele é menino ou menina. Se ele é menino ou menina. Ela riu. Bem que eu gostaria. Mas de repente pode ser que eu queira ter uma surpresa. E você? Não seria fantástico se fossem gêmeos? É, seria maravilhoso. Rowan, você não está chateada com o bebê, está? Não, pelo amor de Deus. Michael, eu quero o bebê. É só que ainda estou um pouco enjoada. As náuseas vão e voltam. Olhe, eu não quero contar para os outros por enquanto. Não antes de voltarmos da Flórida. A lua de mel estará arruinada se contarmos. De acordo. Hesitante, ele pôs a mão quente na sua barriga. Ainda vai demorar um pouco para se poder sentir o bebê aí dentro, certo? Ele está com menos de 1 centímetro de comprimento, disse ela, sorrindo novamente. Ele não pesa nem 30 gramas. Mas eu consigo sentir sua presença. Ele está flutuando num estado de pura felicidade, com todas as suas minúsculas células se multiplicando. E qual é a aparência dele agora? Bem, é como se fosse um minúsculo ser aquático. Ele poderia se esticar todo na unha do seu polegar. Ele já tem olhos e até mesmo mãozinhas arredondadas, mas sem dedos de verdade ou mesmo braços por enquanto. Seu cérebro já está ali, pelo menos os rudimentos de um cérebro, já dividido em 2 hemisférios. E por algum motivo que ninguém na Terra conseguiu explicar, todas as suas células diminutas sabem o que devem fazer. Elas sabem exatamente para onde ir para continuar a formar órgãos que já estão ali e que só precisam se aperfeiçoar. Seu coraçãozinho está batendo dentro de mim já há um mês. Michael deu um suspiro profundo e satisfeito. Que nome vamos lhe dar? O que acha de Little X? Disse ela, encolhendo os ombros. Isso seria difícil para você? Não, seria ótimo. Little X. E será Christopher se for menino, e Justine se for menina? Com quanto tempo estará no Natal? Ele começou a fazer cálculos. Bem, é provável que ele esteja com entre 6 e 7 semanas agora. Talvez 8. Na realidade, podem muito bem ser 8. Isso quer dizer 4 meses. Ele terá todos os órgãos, mas seus olhos ainda estarão fechados. Por quê? Você está querendo saber se ele iria preferir um carro do corpo de bombeiro ou um bastão de beisebol? Ele riu baixinho. Não. É só que esse é o melhor presente de Natal que eu posso imaginar. O Natal sempre teve um significado especial para mim. Especial de um jeito quase pagão. E este vai ser o maior Natal que eu já tive. Quer dizer, até o ano que vem, quando ele já estiver andando por aí batendo no seu pequeno carro de bombeiros com o bastão de beisebol. Ele parecia tão vulnerável, tão inocente, tão perfeitamente confiante nela. Quando olhava para ele, Rowan quase conseguia esquecer o que havia acontecido na noite passada. Ela quase conseguia se esquecer de tudo. Ela lhe deu um beijo rápido, entrou no banheiro e ficou parada com as costas da porta trancada, de olhos fechados. Seu demônio, sussurrou ela, você realmente calculou bem o tempo. Não, você gosta do meu ódio. É com ele que você estava sonhando. E então ela se lembrou do rosto na cozinha escura e da voz desconsolada e suave, como dedos a tocá-la. O que me resta no mundo inteiro a não ser agradar a Rowan. Eles saíram em viagem às 10. Michael dirigia. E Rowan, a essa hora, já estava se sentindo melhor e conseguiu dormir umas 2 horas. Quando abriu os olhos, já estavam na Flórida, descendo pelo escuro bosque de pinheiros que vai da rodovia interestadual até a estrada litorânea. Sua cabeça estava desanuviada e revigorada. E, ao ter o primeiro vislumbre do Golfo, ela se sentiu em segurança, como se a sinistra cozinha de Nova Orleans e a aparição não mais existissem. Fazia frio,
mas não estava mais frio do que qualquer revigorante dia de verão no norte da Califórnia. Eles vestiram suéteres pesados e saíram a caminhar pela praia deserta. Ao pôr do sol, fizeram um lanche junto à lareira, com as janelas abertas para a brisa do Golfo. Aproximadamente às 8, Rowan começou a trabalhar no seu projeto para o Centro Médico Mayfair, prosseguindo nos seus estudos das grandes cadeias de hospitais com fins lucrativos, em comparação com os modelos sem fins lucrativos, que eram mais do seu interesse. Mas sua mente divagava. Ela realmente não conseguia se concentrar nos artigos de difícil compreensão sobre lucros e perdas, bem como sobre os abusos cometidos dentro dos diversos sistemas. Afinal, ela fez algumas anotações e foi para a cama, ficando horas deitada no quarto às escuras, enquanto Michael trabalhava nos seus planos de restauração no outro quarto, ouvindo o bramido do Golfo pelas portas abertas e sentindo a brisa envolvê-la. O que iria fazer? Contar a Michael e Aaron, como havia jurado fazer. E depois ele se retrairia e talvez ficasse pregando suas peças, fazendo com que a tensão aumentasse a cada dia. Pousando os dedos na barriga, ela pensou mais uma vez no seu pequeno filhinho, provavelmente concebido logo depois de ela ter pedido Michael em casamento. Ela sempre havia tido ciclos extremamente irregulares, e achava que sabia a noite exata em que aquilo havia acontecido. Naquela noite, ela havia sonhado com um bebê, mas realmente não conseguia se lembrar. Ele estaria sonhando dentro dela? Ela visualizou as minúsculas ligações do seu cérebro em desenvolvimento. A essa altura não mais um embrião, mas um feto completo. Ela fechou os olhos, ouvindo, sentindo tudo certo. E então seu próprio sentido telepático aguçado começou a assustá-la. Teria ela dentro de si o poder de machucar essa criança. A ideia era tão apavorante que ela não conseguia suportar. E, quando pensou novamente em Lazer, ele também lhe pareceu uma ameaça a essa criaturinha frágil e atarefada, porque Lazer representava uma ameaça a Rowan, e Rowan era todo o universo do seu bebê. Como poderia protegê-lo das suas próprias forças sinistras, e da história sinistra que procurava enredá-lo? Lilith diz: você não vai crescer em meio a maldições, espíritos e ruídos assustadores. Ela eliminou da cabeça os pensamentos sombrios e turbulentos. Imaginou o mar lá fora, batendo interminavelmente na praia. Nenhuma onda igual a nenhuma outra, e no entanto todas pertencendo à mesma força imensa e monótona, cheia de um ruído agradável e tranquilizador bem como de variações incalculáveis. Destrua Lazer. Seduza-o. Sim, como ele está procurando seduzi-la. Descubra o que ele é e o destrua. Você é a única que pode conseguir. Fale com Michael ou com Aaron, e ele se retrairá. Você precisa enganar com um objetivo e cumpri-lo. 4 da madrugada, ela devia ter dormido. Aquele pedaço irresistível de homem estava deitado encostado nela, com o braço grande e forte a protegendo e a mão segurando seus seios. E um sonho acabava de se apagar, cheio de aflição, com aqueles holandeses com seus chapéus pretos e altos e, lá fora, uma multidão aos gritos pedindo a cabeça de Jean Van Abel. Eu descrevo o que vejo, dissera ele. Não sou nenhum herege. Como poderemos aprender se não abandonarmos os dogmas de Aristóteles e de Galeno? Você tem razão. Mas agora havia desaparecido, junto com aquele corpo sobre a mesa, com todos os órgãos minúsculos como se fossem flores. Ah, ela detestava esse sonho. Levantou-se, atravessou o tapete espesso e saiu para o deck de madeira. Será que existia um céu mais vasto e límpido, cheio de estrelinhas cintilantes, totalmente branca, a espuma das ondas negras, tão branca quanto a areia que refulgia o luar? Entretanto, ao longe na praia havia uma figura solitária, um homem alto e esguio, que olhava na sua direção. Maldito seja! Ela viu a figura se rarefazer lentamente e depois desaparecer. Baixando a cabeça, ela tremia em pé, com as mãos na murada de madeira. Você virá quando eu chamar. Eu a amo, Rowan. Ela percebeu, horrorizada, que a voz não vinha de nenhuma direção. Era um sussurro dentro dela, ao seu redor, íntimo e audível só para ela. Eu espero só por você, Rowan. Deixe-me, então. Não diga a Neva mais uma palavra, nem apareça de novo, ou eu nunca o chamarei. Furiosa, irritada, ela se virou e voltou para o quarto escuro, com o tapete quente e macio aos seus pés, e entrou na cama baixa ao lado de Michael. Agarrou-se a ele na escuridão, com os dedos apertando-lhe o braço. Em desespero, ela quis acordá-lo para lhe contar o que havia acontecido. Mas isso ela precisava fazer sozinha. Ela sabia, sempre soubera, e uma terrível sensação de fatalidade a atingiu. Dê-me só esses últimos dias antes da luta, pedi ela. Eli, Deirdre, me ajudem. Ela sentiu náuseas todas as manhãs durante uma semana. Depois, elas a deixaram em paz, e os dias que se seguiram foram magníficos, como se as manhãs houvessem sido redescobertas, e estar com a cabeça desanuviada fosse uma bênção dos deuses. Ele não voltou a falar com ela. Ele não apareceu mais. Quando Rowan pensava nele,
Imaginava sua raiva como um calor causticante, a atingir as células misteriosas e inclassificáveis da sua fome e a ressecá-las como cascas minúsculas. Mas na maior parte das vezes em que pensava nele, era com medo. Enquanto isso, a vida continuava porque ela mantinha o segredo trancado no seu íntimo. Por telefone, ela marcou uma consulta com um obstetra de Nova Orleans, que tomou as providências para que os primeiros exames de sangue fossem realizados ali mesmo em Destin, e os resultados fossem enviados a ele. Tudo estava normal como Rowan esperava. Mas quem poderia esperar que as pessoas compreendessem que, com seu sentido para o diagnóstico, ela teria sabido se o pequeno neném tivesse algum problema. Os dias de calor eram raros e espaçados, mas ela e Michael tinham a praia fantástica praticamente só para si. E o puro silêncio da casa isolada acima das dunas era mágico. Quando a temperatura estava alta, ela ficava horas sentada na praia sob um guarda-chuva branco enorme e charmoso, lendo suas revistas de medicina e os diversos materiais que Rian lhe mandava por mensageiro. Lia, também, os livros sobre bebês que conseguia encontrar nas livrarias locais. Sentimentais e pouco precisos, mas gostosos de ler. Em especial os retratos de bebês com seus rostos pequenos e expressivos, seus pescoços gordos com dobrinhas e seus adoráveis pés e mãos. Ela estava louca para contar para a família. Beatriz e ela se falavam quase dia sim, dia não. Mas era melhor manter o segredo. Imagine a dor que ela e Michael sentiriam se algo desse errado. E, se os outros soubessem, isso só iria agravar a perda para todos. Eles caminhavam na praia horas a fio nos dias em que estava frio demais para nadar. Saíam a fazer compras e traziam coisinhas para casa. Adoravam suas paredes brancas e nuas e sua mobília escassa. Era como um lugar de diversão depois da seriedade de Fist Street, dizia Michael. Ele gostava de cozinhar com Rowan, cortar, picar, refogar, fazer churrasco. Tudo era fácil e gostoso. Os dois jantaram em todos os restaurantes finos e deram passeios de automóvel pelos pinheirais, além de explorar as grandes estâncias balneárias com suas quadras de tênis e campos de golfe. Na maior parte do tempo, entretanto, ficavam felizes dentro de casa, com o mar infinito ali bem perto. Michael estava bastante ansioso quanto aos seus negócios. Ele estava com uma equipe trabalhando no chalé geminado de Annunciation Street, e havia aberto sua nova loja da Grandes Esperanças em Magazine Street, e precisava resolver todas as pequenas emergências por telefone. Além disso, é claro que ainda havia pintura em andamento na casa, lá em cima no antigo quarto de Julien, bem como consertos no telhado nos fundos. O estacionamento de tijolos nos fundos da casa ainda não estava pronto, e as antigas dependências de domésticos ainda estavam em reforma. Calculavam que a construção se revelaria uma excelente casa para caseiro. Michael estava em desassossego por não estar lá em pessoa. Era perfeitamente óbvio que ele não precisava de uma lua de mel neste exato instante, especialmente não uma lua de mel sendo prorrogada a cada dia por Rowan. No entanto, era tão cordato. Ele não só fazia o que ela queria, mas parecia ter uma capacidade ilimitada para aproveitar ao máximo o momento. Quer estivessem passeando de mãos dadas na praia, degustando uma refeição apressada de frutos do mar numa pequena taberna, examinando os barcos à venda na marina, quer estivessem lendo, sozinhos, nos vários cantos preferidos da espaçosa casa. Michael era uma pessoa satisfeita por natureza. Ela soube disso quando o conheceu. Ela compreendia por que a ansiedade era tão terrível para ele. E agora ela se enternecia tanto ao vê-lo absorto nos seus projetos, fazendo desenhos para a reforma do pequeno chalé de Annunciation Street, recortando ilustrações de revistas com as pequenas coisas que pretendia fazer. Tia Viva estava bem lá em Nova Orleans. Lily e Bea não a deixavam em paz, segundo sua própria confissão. E Michael achava que isso era a melhor coisa do mundo para ela. Ela parece tão mais jovem agora quando falo com ela, disse ele. Parece que entrou para algum clube de jardinagem e para algum comitê dedicado à proteção dos carvalhos. Ela realmente está se divertindo. Tão amoroso, tão compreensivo. Mesmo quando Rowan não quis voltar para a cidade para o dia de ação de graças, ele cedeu. Tia Vi foi jantar na casa de Bea, é claro. E todos perdoaram os recém-casados por ficarem na Flórida, pois afinal de contas era a lua de mel deles, e eles podiam prorrogá-lo quanto quisessem. Fizeram seu próprio e tranquilo jantar de ação de graças no deck voltado para a praia. Depois, naquela noite, uma tempestade fria, ruidosa e cheia de relâmpagos atingiu Destin. O vento fazia tremer as portas de vidro e as janelas. Acabou a energia no litoral tanto numa direção quanto na outra. Foi uma escuridão natural, perfeitamente divina. Ficaram horas sentados junto ao fogo, falando de Little's e do quarto que deveria ser seu. De como Rowan não permitiria que o centro médico Mayfair interferisse nos primeiros 2 anos. De como passaria todas as manhãs com o bebê, só saindo para o trabalho ao meio-dia,
E é claro que eles contratariam todo o pessoal necessário para tudo correr bem. Graças a Deus, ele não lhe perguntou diretamente se ela havia visto aquela coisa maldita. Ela não sabia o que faria se fosse forçada a dizer uma mentira proposital. O segredo estava trancado dentro de um pequeno compartimento da sua cabeça, como a câmara secreta do Barba Azul, e a chave havia sido jogada no fundo do poço. Estava ficando cada vez mais frio. Logo, não haveria mais desculpa para permanecerem ali. Ela sabia que deviam voltar. E o que estava fazendo com essa história de não contar a Michael e de não contar a Aaron? Fugindo desse jeito, para se esconder? Mas quanto mais ela ficava ali, mais ela começava a compreender seus conflitos e seus motivos. Ela queria conversar com aquele ser. A lembrança da sua presença na cozinha a inundava com uma sensação poderosa, ainda mais especial porque ela havia ouvido a ternura da sua voz. Ela queria conhecê-lo. Era exatamente como Michael havia previsto naquela terrível primeira noite quando a velha acabava de morrer. O que era Lazer? De onde ele vinha? Que segredos ficavam por trás do seu rosto trágico e impecável? O que Lazer diria a respeito do portal e das 13 bruxas? E tudo o que ela precisava fazer era chamá-lo, como Próspero invocando Ariel. Guarde o segredo e diga seu nome. Ah, mas você é uma bruxa, disse ela a si mesma à medida que a sua culpa se aprofundava. E todos eles sabiam. Souberam naquela tarde em que você falou com Gifford. Souberam pelo poder puro e cintilante que emanava de você. Aquilo que todos consideram frieza e esperteza, mas que nunca foi outra coisa a não ser uma força indesejada. O velho Fielding estava certo ao dar o aviso. E Aaron sabe. Não sabe? Claro que sabe. Todos menos Michael. E Michael é tão fácil de enganar. Mas e se ela resolvesse não enganar ninguém? Não cooperar? Talvez estivesse procurando a coragem de tomar essa decisão. Ou talvez estivesse simplesmente resistindo. Talvez estivesse fazendo o demônio esperar do mesmo jeito que ele havia feito esperar. Fosse qual fosse o caso, ela não sentia mais por ele aquela aversão, aquela repulsa terrível que se havia seguido ao incidente no avião. Ela ainda sentia raiva, mas pesavam mais a curiosidade e a atração cada vez maior. Era o primeiro dia realmente frio quando Michael saiu até a praia. Sentou-se ao seu lado e disse que tinha de voltar. Ela no fundo estava adorando o ar frio, tomando banho de sol com um grosso suéter de algodão e calças compridas, como poderia ter feito na Califórnia no seu deck varrido pelos ventos. Olhe, isso é o que está acontecendo, disse ele. Tia viu que eram suas coisas lá de São Francisco, e você sabe como os velhos conseguem ser. Além disso, Juan, não há ninguém que possa esvaziar a casa de Liberty Street, a não ser eu. Também preciso tomar algumas decisões sobre minha antiga loja lá. Meu contador acabou de me ligar mais uma vez acerca de uma pessoa que quer alugá-la, e eu tenho de voltar lá para verificar o estoque em pessoa. Ele continuou, falando da venda de uns imóveis na Califórnia, da necessidade de despachar certas coisas, de alugar a casa, esse tipo de coisa. E a verdade era que sua presença era necessária em Nova Orleans. Seu novo negócio em Magazine Street precisava dele. Se ele quisesse que desse certo. A verdade é que eu prefiro voar até lá agora do que mais tarde. Estamos quase em dezembro. Juan, o Natal está chegando. Você sabia? Claro, eu compreendo. Voltamos hoje à noite. Mas você não precisa voltar, querida. Pode ficar aqui na Flórida até eu chegar de volta, ou enquanto você quiser. Não, eu vou com você, Michael. Vou subir e fazer as malas daqui a pouco. Além do mais, já está na hora de voltar. Agora está fazendo calor, mas estava realmente um gelo hoje de manhã cedo quando saí pela primeira vez. Ele fez que sim com a cabeça. Você não odiou? Ela deu uma risada. Mesmo assim nada tão frio quanto qualquer dia de verão lá na Califórnia, disse ela. Ele concordou. Vou lhe dizer uma coisa, Juan. Vai ficar ainda mais frio. Muito mais frio. O inverno no sul vai surpreendê-la. Estão dizendo que este pode ser um inverno rigoroso em todos os estados do sul. Sob um certo aspecto, eu simplesmente adoro isso. Primeiro, uma calor escaldante, e depois as janelas foscas com o frio. Entendo o que quer dizer. E eu amo você mais do que qualquer outra pessoa que eu tenha amado. Ela se recostou na cadeira de praia de madeira enquanto ele se afastava, e deixou a cabeça virar para o lado. O golfo estava agora de um prata opaco, como era frequente acontecer quando o sol atingia o ponto mais alto. Ela deixou a mão esquerda cair na areia fofa e solta. Enfiou os dedos nela e recolheu um punhado, deixando que ela escorresse entre os dedos. Real, sussurrou. Tão real. Mas não era simplesmente certinho demais que ele tivesse de ir embora agora e que ela fosse ficar sozinha na casa de First Street. Não dava a impressão de que alguém havia organizado as coisas daquele jeito. E esse tempo todo, ela achava que era ela quem dava as cartas. Não exagere, meu amigo, sussurrou ela para a fresca brisa do golfo. Não machuque o meu amor, ou eu nunca o perdoarei. Certifique-se de que ele volte para mim,
em total segurança. Só partiram na manhã do dia seguinte. Enquanto iam se afastando, ela sentiu uma ínfima pontada de emoção. Num relance, viu seu rosto novamente como lhe aparecera na cozinha às escuras. Ouviu a melodia suave e ressoante das suas palavras. Uma carícia. Mas não conseguia suportar pensar nessa parte. Só depois que Michael estivesse em segurança na Califórnia. Só quando ela estivesse sozinha na casa.